Brasileira de 11.300 anos, Luzia, vítima do incêndio no Museu Nacional, tem ao menos dois pais conhecidos, o arqueólogo franco-brasileiro André Poirier e o bioantropólogo Walter Alves Neves, do Instituto de Biociências da USP. Mas mãe, uma só, a arqueóloga franco-russa Annette Laming-Emperrer, que a trouxe à luz em 1974, desencavando-a de Lapa Vermelha, no município mineiro de Pedro Leopoldo. Foi Neves quem nomeou Luzia, aquele crânio que tinha mais a ver com africanos ou australianos que com os índios brasileiros pré-colombianos, como concluiu em 1995, reforçando a tese de que os primeiros americanos teriam vindo há 14 mil anos da Ásia pelo Estreito de Bering. Mãe e filha morreram tragicamente. Luzia nem estava enterrada e ainda acabaria queimada no Museu Nacional. E Annette morreu em 1977, aos 60 anos, em acidente de carro em Curitiba. Aqui no estúdio está quem poderíamos chamar de um dos netos de Luzia. André Strauss é geoarqueólogo e mestre em genética e biologia evolutiva pela USP, doutor em ciências arqueológicas pela Universidade de Tubinga e em evolução humana pelo Instituto Max Planck, ambos alemães. Escavou no Brasil, na Jordânia e no Quênia e coordena o projeto Morte e Vida na Lapa do Santo, uma biografia arqueológica dos povos de Luzia. Além disso tudo, ele é um dos filhos do querido jornalista João Vitor Augusto Strauss, morto em 1999, aos 54 anos. Antes de começarmos, quero dizer que também fui um arqueólogo. Foi escavando numa gruta de Lagoa Santa que descobri um jornalista. Meu grupo amador tirou um crânio datado de 10 mil anos por teste de carbono 14. Ao se tornar manchete do jornal Última Hora, ele passou a ter 1 milhão de anos. Escalado para desmentir a notícia, fui convidado depois a ser repórter e estou em imprensa até hoje. O crânio foi para o Museu do Índio, mas não sei se ele está exposto. Boa noite, André. Boa noite, Rabelo. A margem de erro das datações é de 1.000 a 3.000 anos, não é? Hoje em dia, usando o método do carbono 14, a gente consegue algo bem melhor que isso, em torno de 30 a 40 anos. Então, são datações muito precisas que os novos métodos chamados de AMS permitem estabelecer. Mas eu fiz a datação do crânio que eu orgulhosamente encontrei. Perfeito. Nesse método que permite uma margem de erro grande. Sendo assim, se eu achei um crânio de 10 mil anos e tem essa margem de erro, ainda, além do mais, tem 39 esqueletos da caverna Lapa do Santo, em Sertãozinho. Todos eles podem estar com a margem de erro da idade de Luzia, o que não a tornaria a mais antiga do Brasil. Talvez começando a falar da Luzia um pouco, a Luzia, a idade dela é uma idade estimada em 11.400 anos. Em outras palavras, não é uma datação direta. Quando você vai datar um esqueleto arqueológico, tem duas abordagens. O que a gente chama de datação direta, que é quando você pega um pedacinho do osso, desmineraliza ele com ácido, extrai o que é uma espécie de um gel orgânico, que é o colágeno, e data esse colágeno pelo método carbono 14. Essa é uma datação direta, que a gente tem extrema confiança de que representa a idade do material. Outra forma que foi aplicada à Luzia é quando você não consegue extrair o colágeno porque não preservou, você tem que fazer uma datação associada. Então você data os carvões, também pelo carbono 14, que estavam próximos ao fóssil, ao esqueleto, e faz a inferência de que o fóssil teria a mesma idade que esses carvões, que é o que foi feito para a Luzia. Quando você fala em carvões, para o nosso telespectador entender, são as cinzas de fogueiras. São os carvões mesmo, é a madeira queimada, né, que foi queimada nessas fogueiras, quer seja para aquecimento, quer seja para cozinhar, assar comida, e que são, vamos dizer assim,
é a principal categoria de artefato arqueológico que nos permite datar os sítios, né? São os carvões de fogueira, exatamente. Então é madeira queimada, como o carvão que a gente usa hoje para fazer um churrasco, né? Então, voltando à Luzia, os outros esqueletos de Lagoa Santa, muitos deles estão diretamente datados. E a gente sabe que o grosso da ocupação na região, com evidência de esqueletos, ocorre entre 10.500 e 8.000 anos atrás. Então, o que seria um pouquinho depois da data que tradicionalmente é estimada para a Luzia. Como é uma data estimada, dependendo de como você olha para a questão, você pode chegar a estimativas distintas. 11.500 é uma possibilidade, mas alguns colegas acham que a estratigrafia apontaria para uma data um pouquinho mais recente, 10.400, 10.500. Mas talvez o importante aqui é pensar que essa diferença não é tão importante, talvez esse não é o X da questão, se é 11.500, se é 10, né? Mas as informações que o estudo desses esqueletos nos permitem obter sobre os grupos que habitavam o Brasil Central durante esse período da era geológica que a gente chama de Holoceno inicial, entre 10.500, 11.000 anos atrás e 8.000 anos atrás. Mas então, sendo de 10.000, sendo de 11.300, todos esses humanos que habitavam o Brasil, né, teriam vindo da Ásia ou da Austrália? Da Ásia, né? Da Ásia. A ideia aceita, vamos dizer, pela grande maioria dos arqueólogos, dos antropólogos, é que os grupos humanos vieram da Ásia e entraram pelo Estreito de Bering, que na época do final do Pleistoceno, no final da Era do Gelo, como os níveis do mar estavam muito mais baixos do que hoje, aquela ponte entre o nordeste da Ásia e o Alasca, que hoje é o Estreito de Bering, é água, né? Estaria toda exposta por terra. Então seria possível cruzar aquela região sem necessidade de se aventurar, né, vamos dizer assim, por grandes navegações marítimas. Então a ideia é de que tanto o povo de Luzia quanto os grupos que deram origem aos nativos americanos atuais, os dois vieram por lá. Então, a discussão não está tanto em torno de por onde vieram, mas de quem eram, né? No caso específico de Luzia e dos povos de Lagoa Santa. No Brasil mesmo existia um povo que não tivesse vindo de outro lugar? Não. Não, em nenhum lugar da América se imagina que teve um grupo humano que não veio através da Ásia. Uma hipótese nesse sentido, que não é amplamente aceita, mas que se considera como minimamente razoável, é a ideia de uma migração da Europa, os grupos solutrenses do Paleolítico Europeu, que eram basicamente os caçadores-coletores da Europa, os caras que faziam aquelas famosas pinturas rupestres que todo mundo conhece, e que eles teriam vindo talvez pela Groenlândia. Alguns arqueólogos de grande credibilidade sugerem isso. Mas, de forma geral, se acha que não foi o que aconteceu, e mesmo que tenha acontecido, certamente foi uma contribuição muito pontual para o povoamento da América como um todo. Então, eu diria assim, 99% do povoamento da América se dá a partir da Ásia, através do Estreito de Bering. Quer dizer que todos os índios que estavam aqui quando Cabral nos descobriu, já divididos em várias tribos diferentes, eram todos de uma mesma origem. Perfeito. Todos os nativos americanos, não só aqueles do Cabral, mas também os andinos, da Patagônia, do México e de grande parte da América do Norte, todos eles têm uma origem única no Nordeste Asiático, né? A ideia é essa. E a grande ideia desafiadora, o grande diferencial do modelo que o Walter propõe a partir do estudo da Luzia seria justamente que esses grupos que estavam em Lagoa Santa, do qual a Luzia é a representante mais famosa, mas não é a única, são dezenas e dezenas de esqueletos, representando pessoas que moraram ali por mais de 3.000 anos, 4.000 anos, né? Então, que todos esses grupos, porque eles apresentam uma morfologia craniana que é muito diferente, ou pelo menos assim se argumentou, da dos nativos americanos atuais, que esses grupos possivelmente representariam a chegada na América de populações que não teriam uma relação direta de ancestralidade com os nativos americanos atuais. Em outras palavras, a chegada de uma população anterior àquelas que posteriormente daria origem a toda a diversidade ameríndia que a gente conhece hoje. André, por que Minas? Por que não Rio, Mato Grosso? Por que Minas virou o centro das pesquisas e das descobertas, né? Talvez começando
Hoje em dia a gente sabe que essa morfologia típica de Lagoa Santa, de Minas, ela não é exclusiva dali. A gente tem esqueletos de idade contemporânea à Lagoa Santa com padrões morfológicos semelhantes em outras regiões do Brasil e em outras regiões da América. Tá? Então, na Colômbia, no Peru, inclusive no sul do estado de São Paulo, no Vale do Ribeira. Então, vamos dizer assim, populações que são equivalentes à Lagoa Santa. Lagoa Santa, nesse sentido, é uma pioneira, né, que vai motivar essa busca nessas outras regiões, onde se confirma a presença disso que se chama morfologia paleoamericana. Por que Lagoa Santa? Primeiro, por uma questão de preservação. As cavernas que ali existem preservam muito bem os esqueletos humanos. Calcário? Exatamente. O calcário ele cria um ambiente que favorece a preservação dos ossos. Se você, mesmo na região de Lagoa Santa, inexiste esqueletos humanos antigos encontrados fora das cavernas. Então, vamos dizer assim, esse microambiente condiciona a preservação e isso é fundamental. Mas também tem razões históricas. O fato de que já no começo do século XIX, um naturalista dinamarquês, o Peter Lund, acaba terminando ali em Lagoa Santa, um pouco por acaso, num certo sentido, encontra um conterrâneo dele, que era o Peter Clausen, no meio do cerrado, né? Quais eram as chances de 1830 e tanto, dois dinamarqueses se encontrarem no interior do Brasil com interesses convergentes sobre o registro fóssil, né? Na época, até pelas guerras napoleônicas, tinha uma demanda por pólvora muito grande na Europa que motivava a exploração dessas cavernas em busca do salitre, né, que era um componente para ser feita a pólvora. E no meio dessa exploração, vamos dizer assim, majoritariamente econômica, se começa a perceber a presença desses ossos dos animais extintos, a megafauna. E o Lund é atraído por essas descrições e quando conhece Lagoa Santa, percebe que tinha encontrado uma região riquíssima para isso e acaba dedicando o resto da sua vida ao estudo desse material. Inclusive, ele nunca volta para a Dinamarca, ele fica na região de Lagoa Santa, morre lá, é enterrado lá e até hoje é uma referência muito importante na região. É considerado o pai da paleontologia brasileira. Pai da paleontologia, da espeleologia e da arqueologia brasileira, né? Certamente tiveram outros, mas ele talvez seja o mais conhecido. André, eu aprendi que os índios enterravam os seus mortos embaixo de pinturas rupestres. Lendo você, concluí que isso pode não ser uma regra. Você fala em ossadas misturadas, crânios de crianças com corpos de adultos. Então, os povos que habitavam aqui alteraram a forma de tratar os corpos dos mortos. Alguma explicação para isso? Essa ideia de que eles enterravam embaixo das pinturas, assim, é uma possibilidade, mas assim, também enterravam fora das pinturas, né? A forma de enterrar os mortos ela é extremamente diversa ao longo do tempo e do espaço. E não ia ser diferente nos nativos atuais ou naqueles do período pré-colonial. Em Lagoa Santa, por muito tempo, inclusive pelas pesquisas do Lund, qual foi o que a gente chama de dilema de Lund? Foi que ele encontrou remanescentes humanos associados à megafauna extinta. E ele sugeriu que aquilo poderia representar o fato de que o ser humano coexistiu com a megafauna extinta, tipo o tigre-dente de sabre, a preguiça gigante, e aquilo dominou as pesquisas na região de Lagoa Santa e, em grande medida, sobre o passado pré-colonial brasileiro durante décadas, séculos. Queria se confirmar ou não se o homem coexistiu com a megafauna, né? Isso, por todo mundo que foi à região, inclusive o Hélio Diniz, à época, né, que a gente comentava anteriormente, estava, em grande medida, tentando definir se aconteceu ou não. Outros aspectos da vida dessas pessoas acabaram ficando, vamos dizer assim, em segundo lugar na prioridade das pesquisas. E é justamente inverter um pouco essa lógica que foi o objetivo do nosso projeto de pesquisa, o Morte e Vida na Lapa do Santo, uma biografia arqueológica dos povos de Luzia. Ou seja, menos do que tentar entender se era antiga ou não, era entender como que essas pessoas viviam. Todos os aspectos da vida, desde o que eles comiam, como é que eles se moviam pelas paisagens, mas também como eles enterravam seus mortos. E, para nossa surpresa, ao contrário do que se descreveu durante mais de um século, ou seja, que os enterros na região de Lagoa Santa seriam enterros extremamente simples, ou seja, basicamente colocar o corpo do falecido ali, enterrar e acabou, que a gente foi capaz de observar a partir das escavações na Lapa do Santo, que é um sítio arqueológico na região de Lagoa Santa, que fica a alguns quilômetros da Lapa Vermelha, onde foi encontrada a Luzia, que os sepultamentos ali eles indicavam uma forte ênfase no que a gente chama da manipulação perimortem do corpo. Em outras palavras, após a morte, eles não simplesmente enterravam, eles faziam uma série de intervenções que passava, muitas vezes, pela amputação,
pela remoção e seleção de partes anatômicas. Então a gente tem, por exemplo, o caso de decapitação mais antigo das Américas, lá na Lapa do Santo. Foi encontrado o sepultamento 26, a gente, conforme vai encontrando os esqueletos, vai numerando, né? O sepultamento 26 era uma cabeça plenamente articulada, as duas mãos amputadas foram colocadas sobre a face, uma apontando para um lado, uma apontando para o outro, e esse conjunto foi sepultado. Outros sepultamentos, a gente vê que eles removiam as diáfises dos ossos longos. Diáfises são as partes longas, tubulares, que todos os nossos ossos longos do corpo têm. Então, usando lascas de quartzo, eles faziam um corte, removiam esses ossos. Provavelmente eles mantinham esses ossos em algum lugar, né, por um longo período, e depois chegava um momento onde eles reenterravam os ossos de 4, 5 indivíduos juntos, né, numa cerimônia secundária de enterro, né? Então a gente foi percebendo que existia uma variedade, uma diversidade de práticas funerárias antes não conhecidas para a região de Lagoa Santa e que hoje talvez seja um dos elementos, para além da Luzia, que fazem a região mais conhecida no mundo. A gente vai por um rápido intervalo e voltaremos logo. Até já. Aqui no estúdio eu estou com André Strauss, que é professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e mestre em Genética e Biologia Evolutiva pela USP. Como eu disse na abertura do programa, André é um dos netos de Luzia, a brasileira de 11.300 anos, vítima do incêndio no Museu Nacional. A gente falava no bloco anterior sobre os ossos denunciarem a nossa presença e modo de vida. Isso é surpreendente, não? Para você não, mas... Talvez para o público leigo sim, né? Mas de fato a ideia de que o estudo dos esqueletos humanos de origem arqueológica, que é a especialidade do bioarqueólogo, né, que é a área da arqueologia a qual me dedico, nos permite, vamos dizer assim, estudar diversas áreas da existência humana, desde aspectos mais culturais, através das práticas rituais, que a gente evidencia pelo estudo de como é que esses esqueletos estavam no sítio arqueológico, até aspectos mais comportamentais, através de, por exemplo, marcas de inserção muscular nos ossos, o remodelamento dos ossos por esforço. Então, se você anda muito ou pouco, você consegue ler isso através dos ossos. Doenças que você teve, até coisas simples, né, como a frequência de cáries nos seus dentes, isso revela algo sobre a sua dieta. Até análises químicas, microscópicas, através de análises do que a gente chama de isótopos estáveis, a gente consegue saber se você tinha uma dieta mais rica em proteína, em carboidrato, em itens terrestres, em itens marinhos. E também através dos ossos você consegue fazer a datação e, mais recentemente, até a extração do DNA, né, que depois traz uma série de informações sobre relações de ancestralidade dessas populações pré-coloniais. Então, o estudo do esqueleto humano tem potencialidades, vamos dizer, quase infinitas para a gente investigar o passado humano. No intervalo, a gente conversou sobre o museu do qual você é professor e eu fiquei sabendo de algo que é novidade. O acervo arqueológico do Edmar Pereira, que foi dono do Banco Santos, está exposto no museu. Me lembrei, então, que lá em Minas, um dentista tirava a pedra com a pintura rupestre e expunha no seu gabinete dentário. Isso aí é fruto de depredação? O acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP ele é imenso, inclui desde um componente arqueológico que representa em grande parte os mais relevantes contextos da arqueologia brasileira, tem um material andino espetacular também, né? Então das sociedades andinas que são tão conhecidas do público geral, tem uma coleção maravilhosa de arqueologia clássica do mundo helenístico, e além desse material arqueológico tem um riquíssimo acervo etnográfico também, talvez um dos mais ricos do país. E tem alvará do Corpo de Bombeiros. Tem alvará do Corpo de Bombeiros, inclusive o nosso museu da USP tem padrões de excelência no que se diz respeito à preservação e conservação, com especialistas nos mais diversos ramos que precisa para garantir a preservação desse acervo. Inclusive um sistema de combate a incêndio que não é nem baseado em água, mas é baseado na emissão de dióxido de carbono dentro das reservas técnicas, né? Porque obviamente que num evento de incêndio, no caso de um museu, você não quer jogar água nas peças, que obviamente não vai ser uma solução adequada. Então, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP tem uma estrutura de primeiro mundo para lidar com essas questões de preservação. Bom, vamos um pouco para o norte, para Nied Guidon, Perfeito. que criou
Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Ela achou peças feitas por humanos, ela, pelo menos é o que consta, datadas de até 58 mil anos. Isso não muda uma história contada a partir dos 15 mil anos? Olha, eu acho que a grande diferença seria que aquilo que muitos chamariam de primeiros americanos há 15 mil anos seriam, na verdade, americanos tardios, na verdade, inclusive o próprio grupo da Luzia. Né? Se existia gente aqui há 58 mil anos, a Luzia seria seria algo muito tardia dessa história. Nunca se achou nenhum osso na Serra da Capivara? Não, até hoje, tem muitos esqueletos humanos na Serra da Capivara, mas dos momentos mais recentes de ocupação, a partir de 10, 11 mil anos atrás. Agora, esqueletos humanos correspondentes a esses níveis de ocupações bem antigos, até hoje nunca encontrou. Eu, inclusive, participo da missão francesa, que hoje atua na área, sou coordenador da área de bioarqueologia desse grupo, e o nosso objetivo é justamente tentar buscar esse esqueleto humano, que obviamente seria a prova derradeira da presença humana na região nessa antiguidade. Se a gente conseguisse encontrar esse esqueleto, a gente, vamos dizer assim, não precisaria passar por toda essa discussão a respeito da natureza antrópica dos artefatos que são lá encontrados, que é o foco do debate que segue até hoje entre aqueles que aceitam ou não as evidências dessa antiguidade do homem na América. Ainda que ano passado foi descrita uma evidência num jornal muito reconhecido, que é a Nature, de um possível sítio de 130 mil anos na região da Califórnia, nos Estados Unidos, né? Que também não é aceito por muitas pessoas. Mas talvez para dizer que a Serra da Capivara não é o único potencial exemplo de uma evidência de uma ocupação humana muito antiga nas Américas. E é isso, tem que continuar pesquisando para decidir se era ou não o caso. Agora, uma coisa interessante que você também me contou, e que eu acho que os telespectadores gostariam de saber, é que a Luzia, que estava no Museu Queimado, ela não era a que estava exposta. Ela estava guardada numa caixa de metal. O esqueleto, o crânio da Luzia, né, do Museu Nacional, ele não estava exposto, ele estava guardado na reserva técnica, muito bem guardado, diga-se de passagem, como todo o acervo do Museu Nacional, mas a Luzia, né, pela sua notoriedade, ainda, até onde eu lembro, tinha um tratamento especial, estava numa caixa metálica e nos resta a esperança de que, quem sabe, consigam encontrar não apenas a Luzia, mas muitos dos artefatos, e esqueletais ou não, desse acervo possam ser recuperados. Mas pela nossa conversa, dá para inferir a existência de muitas Luzias, que devem estar enterradas em Minas, ou então, quem sabe, enviadas para a Dinamarca pelo Peter Lund. Sim. Num certo sentido, sim, no sentido de que existem muitos esqueletos da região de Lagoa Santa, sem dúvida a região mais rica e abundante da presença de esqueletos antigos. Mas a Luzia, ela tinha algumas peculiaridades que faziam ela única. Primeiro, pela potencial antiguidade, né, que ela tem, e que para a gente determinar só através do método da datação direta, né, e que obviamente sem o fóssil agora a gente não vai conseguir, e também a própria questão do DNA. Ainda que a gente consiga extrair DNA de outros esqueletos, inclusive esses que estão na Dinamarca, sempre vai ficar uma pulguinha atrás da orelha. Será que esses dados que a gente está gerando para os outros esqueletos são iguais àquilo que a gente encontraria para a Luzia? Porque a Luzia, é fato, ela foi encontrada num contexto arqueológico muito diferente, muito especial. Normalmente, esses esqueletos são encontrados em sítios onde você tem dezenas de esqueletos um ao lado do outro, uma espécie de cemitério, entre aspas, né? Ela não foi enterrada? Tudo indica que não, né? Certamente ela não estava num desses cemitérios, ela foi encontrada na Lapa Vermelha, que é onde ela foi encontrada, a mais de 10 metros de profundidade, o que também já é uma coisa muito especial, muito rara de acontecer. Geralmente os sepultamentos estão a 1, 2 metros de profundidade, a Luzia estava a mais de 10 metros, né? E ela foi o único esqueleto humano encontrado nessa ampla escavação. Então, de fato, existem coisas muito especiais, muito diferentes da Luzia em relação, vamos dizer assim, a centenas de esqueletos que foram exumados de Lagoa Santa. Então, não há dúvida que a Luzia era um espécime muito especial. Ter encontrado a Luzia nessa profundidade corroborou de alguma forma para preservá-la, como os estudos que vocês fizeram? Olha, possivelmente o fato dela estar bem profunda preservou
alguma possível intervenção que tivesse na superfície do abrigo, que é mais comum, porque a região de Lagoa Santa também foi ocupada intensamente no período colonial, né? Então, certamente isso ajudou. Mas acho que o mais importante, de fato, é o ambiente calcário onde ela estava, né? Agora, infelizmente, as tentativas que já foram feitas para datar diretamente a Luzia, em outras palavras, tirar o colágeno do osso da Luzia, elas fracassaram, porque esse colágeno não estava preservado. Então a Luzia é um esqueleto que certamente seria bastante desafiador conseguir fazer essas análises químicas, mas certamente não impossível. Inclusive, conforme vão avançando as técnicas, quer seja de datação, quer seja de isótopo, quer seja de DNA, a tendência é que você consiga analisar coisas cada vez menos, em intensidades cada vez menores. Então haveria esperança, vamos assim dizer, de que se conseguisse eventualmente uma data direta, né, para a Luzia. O exame desse colágeno foi feito no Brasil? Não, foi enviado para fora sempre, né? Mas, se não me engano, foram feitas 2 tentativas até hoje. Certamente uma foi feita, que eu tenho conhecimento, mas infelizmente não deu resultado, o que é muito comum, né? É muito comum que esqueletos arqueológicos não preservem o colágeno. Então você tem que tentar 2, 3, 4, às vezes até 10 vezes, até dar sorte, né, de encontrar um fragmento de osso que tinha o colágeno preservado para permitir a datação direta. E a mesma coisa é verdade para o DNA. Às vezes você tenta, às vezes o mesmo osso de diferentes ossos de um mesmo indivíduo, em alguns está preservado, em outros não. Então você tem que insistir, você tem que continuar tentando até dar certo, né? Mas nesses 10 metros de profundidade não se encontrou mais nada que não fosse a Luzia. De esqueleto humano, não. Mas o sítio também tinha artefatos líticos, também tinha ossos de fauna, inclusive da megafauna extinta. Então tinham artefatos associados, não era um pacote estéril só com a Luzia. Mas de ossos humanos, a Luzia é o único esqueleto que foi encontrado na Lapa Vermelha 4, que é o nome do sítio, né, que foi escavado pela missão francesa na década de 70. Bom, dos 11.500 anos, a gente chega ao momento presente que acabou. Então, eu quero agradecer a presença do professor André Strauss aqui no estúdio, que nos ajudou a entender muito mais sobre a arqueologia dos povos de Luzia. E a você, telespectador, que nos acompanha toda segunda, aqui no Um Olhar sobre o Mundo, a gente volta na semana que vem, sempre depois da conversa com Rosiane Kennedy. Até lá!